Olá, minha gente. Vamos ao estudo do Evangelho de hoje. Que os bons espíritos nos iluminem, nos facilitem o entendimento, a compreensão da mensagem. Hoje a gente encerra esse subtópico, Candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Hoje a gente encerra, Estamos no capítulo 24 e hoje vamos estudar os itens 6 e 7, certo? Dando continuidade a 2 vídeos anteriores que foram sobre esse mesmo subtema. Então vamos lá. Nós falávamos no encerramento do último estudo que o aprendizado é desvendado de acordo com a capacidade da humanidade em cada momento, como foi o momento de Moisés, foi o momento dos filósofos da Grécia, Sócrates e Platão, foi o momento maior, o de Jesus na Terra, e vieram outros momentos, de Lutero, de Santo Agostinho, de Francisco de Assis, vários ensinamentos. Então a gente encerrou falando disso, que a luz é dada de acordo com o momento em que estamos, nossa capacidade de compreensão. Então vamos aqui. Pergunta-se: que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Então, se pergunta que proveito podia tirar daquelas parábolas, e Jesus não falou só em parábolas, Em alguns temas que precisava ser dito em parábolas, para facilitar o entendimento, para traduzir o ensinamento em coisas cotidianas, como a gente faz com criança para explicar certas coisas, traduzir a essência do ensinamento para exemplos da cultura, da tradição, do entendimento. Mas muita coisa ele falou diretamente, não falou tudo em parábolas, Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Aí, sobre a caridade para com o próximo, sobre a humildade, falou diretamente. Assim devia ser porque era a regra de conduta. Regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Então ele falava diretamente sobre amar o próximo, sobre a caridade, sobre o perdão, sem parábolas. Mas tinha certos ensinamentos. Imagine, Jesus tinha que explicar como eram as dimensões espirituais superiores, como era todo o mundo espiritual naquela época. Então, ele tinha que falar como é o reino do céu, sem ter que explicar sobre dimensões espirituais, que era um ensinamento ainda muito complexo para aquela época, Sabendo nós que para acessar essas dimensões, que podemos dizer que são dimensões de paz, de felicidade, depende muito da explicação de perispírito, de sintonia, de energia, de muita coisa. Então ele falava como é o reino dos céus, comparava com a plantação, comparava com o agricultor, para trazer o entendimento. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Então, os apóstolos, aqueles escolhidos, eram espíritos que já tinham certo esclarecimento. Estavam muito longe ainda da condição de Jesus, claro, muito longe, mas já tinham algum conhecimento, já tinham alguma capacidade maior de compreender. Para esse, Jesus falou coisas mais diretas. Entretanto,
Mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos, quer dizer, tempos futuros. Então, até os apóstolos não tinham condições de ouvir tudo. Olha só, sabemos que eles eram ainda muitos distantes da condição espiritual de Jesus, como eu falei, mas para eles também não foi dito tudo. Para esses apóstolos também, Jesus sabia que havia limitações. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Olha só, falou aqui de ciência, de leis da natureza. E Jesus só falava disso, de leis da natureza. Jesus não falava de nada milagroso, nada extranatural, não. Tudo que Jesus falou foi dentro das leis naturais, dentro do que é da própria natureza divina. Tudo que Jesus falou, a ciência um dia vai provar, o homem, a inteligência vai ver que são acontecimentos naturais. Não existe de um lado o entendimento intelectual das coisas e do outro as religiões e a fé. Não. A religião e a fé têm que um dia se associar a todo o entendimento científico, porque o que é a ciência? É o homem estudando as coisas da natureza. Quando o homem estuda o átomo, quando o homem estuda o organismo, quando o homem estuda o espaço, ele está estudando e se aprofundando no entendimento das coisas de Deus. Não está inventando nem criando nada. Então é tudo uma coisa só. Por isso que eu digo que o Espiritismo é revelação de coisas naturais. O Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Em diversos pontos do Livro dos Espíritos, nos dizem eles que nós ainda não temos condições de entender tal coisa, certos pontos, que a nossa linguagem ainda é pobre para compreender certas coisas, né? Como Deus cria o espírito, o que é Deus. São dois exemplos de pontos em que eles dizem. Tem pontos que eles, espíritos superiores, iluminados, dizem, eles mesmos ainda não entenderem perfeitamente. Imagine quanto a gente tem que aprender. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Não adiantava os espíritos nos mostrarem tudo que eles sabem, os espíritos superiores nos mostrarem tudo que eles sabem, se nós não íamos compreender e até assustar, fazer confusão, dizer, não, é muito complexo, é muito complicado. Então, a cada momento, uma dose de ensinamentos. Né? E eu percebo, na minha leitura, de que isso está sendo feito. Desde Kardec, depois tiveram vários momentos, né? Vários espíritos vieram derramar mais luz sobre a humanidade. Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier encarnado, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos outros ainda desconhecidos por nós, por nome, mas espíritos iluminados vêm acrescentando cada vez mais a doutrina, né? Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente,
não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então eles esperam tempo e acontecimentos. Olha só, além do tempo, para que nós nos preparemos, para que nós estejamos prontos para compreender novas coisas, eles ainda esperam acontecimentos necessários, experiências que a humanidade tem que passar para ir evoluindo moralmente, aumentando a sua capacidade de compreensão, para irmos compreendendo tudo. A ciência já nos mostrou muita coisa da vida material, mas existem coisas do invisível, energias humanas, sintonias, vibrações, as coisas que ficam na alma, no perispírito, que a nossa ciência ainda não atingiu, não esmiuçou, está começando a penetrar nessa área, mas que afeta a nossa saúde, afeta nosso psicológico, afeta a nossa vida, nos dá a compreensão perfeita do que é lei de causa e efeito, o que é que vai prevalecer para mim como benefício ou como prejuízo num momento mais adiante de tudo que eu faço agora. Então tudo isso vai vindo e a gente vai compreendendo. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos que estejam com você no momento que está ouvindo esse evangelho possam fluidificar a água sobre a mesa, orientar os irmãos que às vezes ficam em nossa casa desnecessariamente, fazer a limpeza do nosso lar. Que Jesus e os bons espíritos nos abençoem. Até o próximo.